Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Meu querido amigo, esta é a oitava bem-aventurança no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Essas bem-aventuranças, os ensinos de Jesus, são, na verdade, surpreendentes, paradoxais. Que coisa maravilhosa! Jesus nos surpreende quando ele diz que felizes são os pobres, felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça. E agora ele diz, encerrando estas bem-aventuranças, felizes os que são perseguidos por causa da justiça. A Bíblia, sim, é cheia de ensinos revolucionários, paradoxais. Sim, é verdade. O eterno invade o tempo. Deus se faz homem. Quanto mais nós nos aproximamos da graça de Deus, mais descobrimos as nossas falhas, as nossas imperfeições, mais sofremos e mais precisamos desta graça de Deus, deste amor incondicional para resolver o nosso problema da culpa, não apenas do sentimento da culpa, mas da própria culpa. Meu querido amigo, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, conta a história dos servos de Deus que sofreram por causa do amor a Deus, do culto a Deus, do culto ao Senhor. Sim. No livro de Gênesis, por exemplo, Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim. Caim matou Abel por causa do culto ao Senhor. No último livro da Bíblia, nós temos a história do apóstolo João, que foi exilado por causa do seu testemunho de Jesus. Sim, Estevão, pregando um sermão para as autoridades religiosas de Israel, faz a seguinte pergunta para eles: a quem os vossos pais não perseguiram? Qual dos profetas não foi perseguido pelos vossos pais? Uma pergunta retórica, porque as autoridades, os ancestrais, as autoridades de Israel perseguiram as autoridades políticas constituídas, perseguiram e mataram os profetas de Deus, os servos do Senhor. Sim, é verdade. E no Novo Testamento, nós encontramos o sofrimento de Pedro e João. Nós encontramos o martírio de Estevão, a morte de João Batista. Sim, nós encontramos o apóstolo Tiago, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, sendo executado. Nós encontramos Paulo e Silas sendo perseguidos. As perseguições vinham de dentro e de fora. É difícil encontrar uma carta do apóstolo Paulo em que ele não coloque o seu coração ferido, a sua tristeza por causa das incompreensões e das perseguições, sim, das mentiras e das injúrias contra ele, contra o evangelho que ele pregava, não apenas por parte das pessoas de fora dos arraiais da Igreja de Cristo, mas de dentro também. Meu querido amigo, o Senhor Jesus Cristo
está falando para a sua igreja, para você e para mim, que nós devemos nos alegrar, nos regozijar, mas não por causa da perseguição, mas porque é grande o nosso galardão nos céus. Paulo disse que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E uma outra coisa que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 5, do verso 10 ao verso 12, é que nós estamos em boa companhia quando somos perseguidos por causa da justiça, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Nós estamos na companhia dos profetas de Deus, dos homens e mulheres de Deus. Estamos em companhia dos apóstolos e estamos em companhia do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não quer que a sua igreja, que os seus seguidores tenham a alegria, a paz roubada por causa da perseguição, por causa da tribulação, por causa das mentiras. Não, que os outros dizem contra a igreja de Jesus, contra o povo do Senhor. Que coisa alguma deste mundo roube a nossa alegria, a nossa paz, que vem de Deus, a alegria do Senhor, a paz do Senhor. Que nós possamos permanecer firmes em nossa fé inabalável no caráter de Deus, no caráter do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. No tempo do Novo Testamento, quando uma pessoa se convertia, decidia seguir a Cristo, era quase que uma aceitação do martírio por amor a Cristo, do sofrimento por amor a Cristo. O Senhor Jesus Cristo dizia para as pessoas: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz não era um símbolo de enfeite, mas de vergonha, de sofrimento, de dor, de morte. Ao longo da história da igreja, nós encontramos os servos de Deus que foram caluniados, foram perseguidos, foram maltratados e morreram por amor a Cristo. Meu querido amigo, que você e eu possamos guardar as palavras de Jesus em nosso coração, que estejamos prontos a nos alegrarmos, a nos regozijarmos, mesmo debaixo de perseguição, por causa de Cristo, da palavra de Deus. Sim, que Deus possa fortalecer você e a mim também, através de seu Santo Espírito. O Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos, não, nem eu nem você. E que nesta fé, nesta confiança, possamos prosseguir firmes e constantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quando uma pessoa, um crente, morre, sofre e morre, dando testemunho de Jesus, ele exalta o nome do Senhor. Esta morte é agradável aos olhos do Senhor. Mas quando nós morremos sem dar testemunho de Jesus, pelo contrário, negando a Jesus, isto, na verdade, envergonha a Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Portanto, meu querido amigo, ouça a palavra de Jesus. Sim, bem-aventurados, que significa dizer abençoado, feliz, sim, feliz é aquele que sofre perseguição por causa da justiça, justiça de Deus, sim, que sofre injúria, que sofre acusações falsas por causa de Jesus, do testemunho de Jesus. Jesus diz:
alegrem-se, porque grande é o galardão que Deus tem preparado para vocês nos céus. É nesta fé, com esta certeza, com esta alegria, com esta bênção dos céus, do Senhor, é que nós somos felizes. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.